Glória a Deus, irmão. Glória ao Senhor. Falei para vocês que quando iniciamos esse desafio, o Senhor ministrava no meu coração dizendo assim que nós temos que começar do início. Nós não podemos ultrapassar etapas. Então, quando começamos o desafio do Macários, que é a palavra grega para bem-aventurados, era para esse propósito. Então, se sinta desafiado todos os dias. E em nome de Jesus, irmão, abre o vídeo lá. Baixa o vídeo lá no celular e vê os vídeos lá que Deus vai desafiar você a cada dia mais. Amém? Gostaria de chamar o pastor Dalcei, estará ministrando a palavra nessa noite com ousadia, com unção, com graça. Irmão, eu gostaria que você se colocasse de pé, você estendesse a mão sobre esse servo de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, libera sobre a vida desse homem tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem liberado. Mas nesta noite, Deus, ele está dentro dessa casa, ele está dentro desse ambiente. Então usa ele com propriedade para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa ele para confirmar, Senhor, para nos exortar, para nos colocar nos eixos, Deus. E que no nome de Jesus, nesta noite, sejamos edificados uma vez mais pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos para a paz do Senhor, amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Uma alegria muito grande poder mais uma vez estar com os irmãos e juntos nós podemos aprender mais com Jesus. Peço perdão pelo atraso, fui levar minha esposa, hoje a gente tem célula, né? Aí fui levar ela e o meu genro lá. E aí a gente veio aqui para estarmos adorando o Senhor. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de Pedro. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Primeira epístola de Pedro. Aleluia, Deus. Capítulo de número 5. Pedi uma palavra ao Senhor e essa palavra veio ardendo no meu coração e eu fui meditando em algumas coisas a respeito dessa palavra e Deus foi acrescentando mais algumas coisas. Nós vamos meditar do versículo 5 até o versículo de número 8. Do capítulo de número 5 da primeira epístola de Pedro. Pedro escreveu 1 Pedro e 2 Pedro por volta de 60 anos depois de Cristo. Ele sendo presbítero, se você ler aí no versículo 1 do capítulo 5, ele começa dizendo: ademoesto os presbíteros que estão entre vós, eu que sou presbítero com eles. Não foi um grande pastor, não foi um grande líder, mas Pedro foi um presbítero cheio do Espírito Santo. Aleluia. Independente de cargo, independente de classe social, o que faz a diferença na nossa vida é se somos cheios do Espírito Santo. Se somos cheios do Espírito Santo, aonde estivermos, mesmo que a gente não abra a boca para falar alguma coisa, mas a evidência do Espírito Santo sobre as nossas vidas contagiam aqueles que estão perto de nós. E Pedro aqui, ele vai trazer alguns conselhos para a igreja. Ele vai trazer alguns princípios muito importantes que cabem até na nossa vida nos dias em que estamos vivendo. Mais de 2000 anos depois, a gente meditando nisso e colocando em prática na nossa vida, muitas coisas aqui vão fazer a diferença na nossa vida para que a gente possa estar vivendo o melhor de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. No capítulo 5
de 1 Pedro, e no versículo de número 5, ele começa dizendo assim, o versículo 5: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões. O primeiro princípio que ele vai trazer aqui é: os jovens sejam sujeitos aos anciões. Ele vai aconselhar a igreja e ele começa aconselhando pelos jovens. E eu estava meditando nisso e até olhei para o céu e falei: eita Pedro, se você estivesse hoje, nos dias em que nós vivemos. Porque nesta época, talvez os jovens até para conversar pensavam, se escondiam de pessoas, envergonhados. E nos dias em que nós vivemos hoje, nessa euforia, nessa vida corrida em que nós vivemos, eu tenho uma filha de 12 anos, eu sei muito bem o que eu estou falando, porque tem dias que não é fácil. Ela quer do jeito dela, na hora dela, da maneira dela. E se não fizer, fica burrenta. Os jovens de hoje em dia não é fácil de lidar com os jovens. Antigamente, quando se via uma ruga no rosto de uma pessoa, se olhava com um olhar de aprendizado, de uma pessoa que tinha muita coisa para ensinar para a gente, se olhava com respeito. Aquelas rugas no rosto da pessoa eram um sinal de respeito, uma vontade de sentar, de ouvir, de se aconselhar com aquela pessoa. Hoje em dia não. Hoje em dia eles batem no peito e dizem: ah, pai, você está careta. Ah, mãe, você já está ultrapassada. Hoje nós vivemos num mundo moderno, num mundo diferente. Hoje em dia não é fácil você aconselhar um jovem. E Pedro ele começa trazendo o conselho para os jovens. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, a Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Nesta época se dava muito a questão de casamento, de relacionamento. Vou dar um exemplo bem simples para você. Vamos dizer que o rapaz estava em cima do altar para casar com uma moça, e de repente ele olhava para trás e via que o semblante da mãe e do pai não concordavam com aquilo que ele estava fazendo, com o casamento que estava acontecendo. Então, para honrar o pai e a mãe, ele tinha que descer do altar, deixar a sua noiva e ir embora para casa e respeitar a vontade do seu pai e da sua mãe. Nesta época, quem se fazia o casamento era o pai e a mãe, que se faziam todo o entrelaço do casamento. Hoje em dia nós vivemos num tempo em que se diz: poxa, mas o teu pai concorda com isso, a tua mãe concorda com isso? Não, a minha mãe não concorda, nem meu pai também, mas eu não me interessa, o que importa é que a gente se ama. É o mundo em que nós vivemos, são os jovens de hoje em dia que nós convivemos com eles. E Pedro ele vai trazendo um conselho para os jovens, dizendo: vocês sejam sujeitos às pessoas mais velhas. Deem ouvido às pessoas mais velhas, se aconselhem com as pessoas mais velhas. E ele vai trazendo esses conselhos à igreja. O segundo conselho que ele vai trazer é o seguinte: ele diz assim: e sede todos sujeitos uns aos outros. O segundo princípio que ele vai trazer é: todos sejam sujeitos uns aos outros. Ele traz um conselho para os jovens e depois ele traz um conselho no geral
da igreja e dos irmãos, ou seja, vamos trazer para nós aqui, a partir do momento que nós estamos aqui reunidos, não tem canudo de faculdade, não tem canudo teológico, não tem classe social, aquele que ganha mais ou aquele que ganha menos, não tem branco, não tem preto. Se nós estamos aqui na presença do Senhor, eu preciso de você e você precisa de mim. Aleluia! Sejam sujeitos uns aos outros. Quando eu estava meditando, lendo aqui, eu me lembro de uma época em que às vezes a gente ia participar da ceia e de repente eu olhava um irmão que tinha feito coisa errada e eu olhava para aquele irmão e eu dizia: meu Deus do céu, que cara de pau vai participar da ceia desse jeito, como se eu fosse, todo santinho. Mas no decorrer do tempo eu aprendi que o dia da ceia é a mesa do perdão, é a mesa da reconciliação com Deus, não é um momento de julgar, de condenar. Então eu aprendi que se eu sei que aquela pessoa fez errado, mas está ali para tomar ceia, o meu dever é se levantar e ir lá e dizer: irmão, não importa o que aconteceu, está aqui o meu cálice, me dá o teu, nós vamos tomar junto e vamos nos fortalecer no Senhor. Se você pediu perdão para Deus, eu pedi perdão para Deus, então vamos ceiar juntos e nós vamos se fortalecer no Senhor. Pedro vai dando um conselho para o geral da igreja, dizendo: ninguém julgue ninguém, ninguém aponte ninguém, sejam sujeitos uns aos outros, sejam de mãos estendidas um para ajudar o outro, ou seja, um precisa do outro na presença do Senhor. E ele vai trazendo esses conselhos. E o terceiro conselho que ele traz é: revesti-vos de toda a humildade. Porque ele diz aqui: sejam sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade. Revestindo-se de humildade. Tem uma passagem em Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 28, que a Bíblia diz que Jesus vai fazer uma viagem, vamos dizer assim, para um outro país, um lugar onde se adoravam vários deuses, e de repente uma mulher vem gritando até Jesus. E o grito dela é um grito diferente, porque ela diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos esse grito de um cego chamado Bartimeu à beira do caminho. Quando Jesus está passando, ele diz o mesmo grito, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que esse grito faz com que Jesus pare e manda que trouxessem aquele cego, e então Jesus faz um milagre na vida dele. Mas Bartimeu era um homem que desde a sua infância foi ensinado a respeito do Messias que haveria de vir, a respeito do Jesus, filho de Davi. Esta mulher não tinha tanta importância com essa história do Messias, mas ela vem gritando por um motivo. A Bíblia diz que ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela vem até Jesus por causa de uma necessidade lá na casa dela, através da sua filha. Bartimeu grita em desespero porque ele precisava de um milagre. Ele precisava de algo da parte de Jesus. Esta mulher vem gritando não porque ela queria algo, mas porque a filha dela estava precisando de algo. E isso me chama muita atenção e me fez pensar com respeito o que nos empolga, o que nos motiva a estar na casa de Deus, o que nos motiva a estar buscando a presença do Senhor.
Essa mulher vem gritando ao ponto dos discípulos olharem para Jesus e dizer: Senhor, faça alguma coisa e despeça essa mulher que vai embora, que vem gritando atrás de nós. Mas a Bíblia diz que Jesus não diz palavra nenhuma. Jesus não estava querendo conversar com esta mulher. E esta mulher vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo, até que Jesus olha para ela e diz: ei, mulher, não convém tirar dos filhos e dar para os cachorros. Olha só a resposta de Jesus para a mulher: ei, mulher, não me convém tirar dos filhos e dar para os cachorros. Aí ela olha para Jesus e diz: sim, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E então Jesus para e olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Mas Jesus ainda fala sério, objetivo com aquela mulher, dizendo: mulher, grande é a tua fé. E Jesus diz para ela que seja feito segundo a vontade do teu coração. Ou seja, você está aqui não porque você quer uma mudança, não porque você quer que comece por você uma mudança que atinja a tua casa, que atinja a tua família, mas você está aqui só porque você precisa de algo lá para a tua filha. Então que seja feita conforme o teu coração quer. Pode ir para casa porque a tua filha já está curada. Ou seja, mas você vai voltar para casa do mesmo jeito. Isso é forte, gente. Quando eu estava pensando nisso, um dia depois, era 00:30, mais ou menos, eu estava meditando sobre isso. Eu chorei na presença do Senhor, porque eu comecei a me lembrar também de pessoas que às vezes são abençoadas, pessoas que recebem o milagre do Senhor, mas depois estão fazendo o que não é para fazer, estão vivendo da mesma forma que não era para viver. E às vezes eu me perguntava e dizia: como é que pode? A pessoa é abençoada por Deus, a pessoa alcança aquilo que almeja na presença do Senhor, mas não busca uma mudança interior dentro de si, que demonstre que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. E aí eu aprendi isso, porque o milagre não é só para crente, o milagre não é só para cristão, o milagre é para aquele que consegue, pela fé, por aquilo que quer alcançar, atingir o coração do Senhor. Mas transformação é diferente. E a gente não pode correr o risco de vir na igreja, de ser abençoado por Deus, de alcançar aquilo que a gente veio buscar diante do Senhor, mas sair daquela porta para fora, continuar com as mesmas atitudes, continuar vivendo da mesma forma, continuar sendo a mesma pessoa antes de entrar e alcançar o milagre do Senhor. A gente precisa buscar o maior milagre que se pode obter. O maior milagre não é o cego ver, o maior milagre não é um paralítico andar. O maior milagre é aquilo que acontece dentro de nós, é a transformação que acontece de dentro para fora. Ao ponto de você ir fazer uma consulta no médico, o médico dizer: olha, infelizmente teus exames não deram bom, você está com câncer, e você sair de lá, ao invés de ligar para todos os irmãos de intercessão, de oração, você dizer: glória a Deus, se Deus permitiu isso, talvez porque vai acontecer um grande milagre na minha vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Isso é o maior milagre que pode acontecer. Esta mulher, ela volta para casa porque alcançou aquilo que ela queria. A filha dela estava curada, mas ela voltou para casa da mesma forma. Então a gente não pode correr o risco de entrar no culto, de entrar na igreja e apresentar diante do Senhor a nossa lista de pedidos daquilo que nós queremos, mas nós temos que entrar na igreja, entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, não é o que eu quero saber de que forma que o Senhor quer que eu viva na tua presença. O que é que o Senhor quer de mim de verdade? De que
forma que o Senhor quer que eu viva de verdade. É isso que a gente tem que buscar em Deus. Antes de apresentar uma lista de pedidos, dizer, eu preciso disso, a minha casa precisa disso, a minha família precisa disso, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu primo. Antes de tudo isso, a gente tem que dizer, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? A gente não pode correr esse risco de ser abençoado do lado de fora, de conquistar do lado de fora, mas não ter uma transformação do lado de dentro de verdade. Por isso que a gente tem que ser humilde de verdade na presença do Senhor e reconhecer que a gente precisa de uma mudança todos os dias. Por isso que eu acho lindo quando Jesus diz, bem-aventurados pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre? É uma pessoa necessitada. Bem-aventurado aqueles que não batem no peito e dizem assim, eu já estou cheio de Deus. Mas aqueles que batem no peito e dizem, eu preciso mais do Senhor. Fala, Deus! Eu necessito mais do Senhor. Eu necessito mais da Tua presença. Eu necessito mais de ouvir a Sua voz. Pedro vai dando esses conselhos. Glória a Deus! E o quarto conselho que ele dá, ele diz, humilhai-vos perante Deus. O versículo 6 ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Onde eu coloquei uma palavra no Facebook dizendo assim, que há um tempo para todas as coisas e que a gente precisa aprender a esperar em Jesus. Porque o significado de saber esperar em Jesus é a certeza de que Ele está no controle da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Tem gente que se humilha para tantas outras coisas, para conquistar tantas coisas, mas aqueles que se humilham na presença do Senhor, ao tempo devido do Senhor, alcançarão aquilo que estão buscando em Deus. Aleluia! Alcançarão. Glória a ti, Deus! Tiago capítulo 4, versículo de número 7, ele diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, às vezes a gente vem no culto e o culto está rolando e Deus está falando e Deus está trabalhando e às vezes só o nosso corpo está aqui, porque o nosso espírito está vagando no problema lá do trabalho que tem que resolver, no problema lá da família que surgiu, que se levantou no meio da nossa família, no problema que está no meio do nosso casamento, e aí o nosso corpo está aqui no culto, mas não está conseguindo sentir a presença de Deus, não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, porque o nosso espírito está vagando em tantos problemas que precisam ser resolvidos. Mas Tiago diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus, ou seja, a partir do momento que você entrar para adorar a Deus, simplesmente adore a Deus, busque a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque enquanto nós estamos aqui glorificando a Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor, enquanto nós estamos aqui dando glória a Deus e aleluia, se humilhando na presença do Senhor, a mão do Senhor está pelejando pela nossa vida. Quantos acreditam que Deus está trabalhando enquanto você está aqui? Levante a tua mão e glorifique a Deus nesta noite. Obrigado, Deus!
sujeitar a Deus. Ou seja, a partir do momento que você entrar na presença do Senhor, somente adore, esqueça o problema. Aleluia. Esqueça do problema. Se envolva no ambiente profético que já se tornou aqui nesta noite. Aleluia. Porque o que vai fazer a diferença é você se envolver neste ambiente profético que já está aqui. Não é simplesmente um salão onde pessoas se reúnem aqui para um culto de quinta-feira. Mas eu estava ali com uma vontade de chorar na cadeira já, porque eu já senti que o ambiente já se tornou num ambiente profético, enquanto o pastor Marco estava profetizando aqui, enquanto estava adorando a Deus. E é esse ambiente que vai estar amanhã na sexta na tua vida, no sábado, no domingo, na semana que vem, quando você estiver no teu trabalho, na rua, ou seja lá o que for, não tiver um louvor para cantar, não tiver um pastor para estar ministrando, mas esse ambiente profético vai estar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E é no meio desse ambiente profético que Deus vai se manifestar, o milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Por isso a gente precisa se humilhar, se sujeitar à presença do Senhor. Não estamos aqui porque somos merecedores de alguma coisa mais do que aqueles que não estão aqui. Se estamos aqui, chegamos até aqui, é porque a mão do Senhor tem estado sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Se estamos aqui é porque a mão do Senhor tem nos guardado, a mão do Senhor tem nos livrado, a mão do Senhor tem nos sustentado, a mão do Senhor tem provido não aquilo que queremos, porque se está frio queremos calor, se está calor queremos chuva, mas estamos aqui porque a mão do Senhor tem provido o necessário para estarmos aqui. E eu quero acreditar que temos muito mais motivos para levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Quem tem motivo aí para levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Tem gente que põe ponto em tudo para adorar a Deus. Meu Deus, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Glória a Deus. Está com dor de cabeça é porque tem cabeça. Meu Deus, hoje olha, estou com uma dor no braço. Glória a Deus, está com dor no braço porque tem braço. Ei, Deus. Tem gente que é só Deus a causa. Fala, Deus. Arruma desculpa para tudo. Mas eu quero acreditar que nós temos muito mais motivo para entrar aqui e glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. E ele vai continuando o seu conselho. No versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele que tem cuidado de vós. Obrigado, Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus tem cuidado de você. Diga com autoridade e diga: Deus tem cuidado de você. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vem e bate no peito. Quando não parecia mais ter solução, Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Então não é a quantia que eu ganho, o salário que eu ganho, não é a quantia de bens materiais que eu tenho, a quantia de roupa bonita que eu tenho para sair, de calçado, não. É a presença dele que faz a diferença. É nele que eu encontro a paz que eu preciso. É nele que eu encontro a alegria que eu preciso. É nele que eu encontro a razão para viver. É em Jesus. Por isso que precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade,
porque é Ele que tem cuidado de nós todos os dias. É Ele que tem cuidado de nós todos os dias. E no versículo 8, Pedro continua o seu conselho, dizendo assim, no versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Olha só, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Olha só como ele é metido. A Bíblia diz que anda ao derredor rugindo como leão. Ele quer ser, mas não é. Ele anda rugindo como leão. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo é metido. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser sóbrio e vigiar. O que é ser sóbrio? Para me simplificar, para a gente entender melhor, é diferente de ser uma pessoa embriagada, uma pessoa bêbada. Uma pessoa embriagada, bêbada, ela faz coisas que no outro dia ela não sabe o que fez. Eu já vivi essa vida, e na época que eu bebia bastante, no outro dia, às vezes, a minha própria mãe ou alguma outra pessoa que vinha conversar comigo dizia: Dalcei, meu Deus do céu, você lembra o que você fez ontem? Você fez isso, isso e isso. Eu dizia: meu Deus, eu não me lembro de nada disso que eu fiz. É, mas você fez. A Bíblia diz para a gente ser sóbrio, uma pessoa sóbria, uma pessoa consciente da situação que está vivendo e das atitudes que está tomando. Então a Bíblia diz assim, sede sóbrio. Você precisa ter discernimento da situação que está acontecendo e você saber as atitudes que você vai tomar e as palavras que você vai falar. Ou seja, o diabo ele anda ao derredor, trabalhando. É por isso que você precisa ter discernimento antes de chegar na casa e falar com teu esposo ou com tua esposa e dizer: olha, eu acho que Deus já está botando um basta no meu trabalho, porque o meu patrão ou minha patroa, seja lá quem for, meu Deus do céu, não há quem aguente. Hoje só Deus sabe o que eu passei. Mas você precisa entender que às vezes não é o seu patrão, a sua patroa, ou seja lá quem for, um amigo do trabalho. É o diabo que está trabalhando ao derredor para tentar tirar a tua paz, para tentar tirar a tua alegria. Então tem dias que você precisa ter esse discernimento, ser sóbrio, para saber a situação que está acontecendo, olhar e dizer: poxa, não é o meu amigo de trabalho, não é ele, é o diabo que está agindo através da vida dele para tentar tirar a minha paz. Não é o meu patrão, a minha patroa, é o diabo que está agindo para tentar tirar a minha alegria hoje. Então eu vou orar, repreendendo tudo isso, para Deus cada vez me dar mais discernimento. Você precisa ser sóbrio para olhar para a tua mulher um dia e dizer assim: não é minha mulher. É o diabo que está agindo por detrás para tentar trazer contenda no meu casamento, na minha casa. Tem dia que você vai ter que olhar para o teu esposo e dizer: não é o meu esposo. Esse aí não é meu esposo. É o diabo que está trabalhando. Pastor, você está dizendo que o diabo pode pegar o meu agir através do meu esposo, da minha esposa.
O próprio Pedro começou a falar algumas coisas para Jesus. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus olhou para Pedro e disse: não, Pedro, não é você, para trás de mim, Satanás. O diabo está tentando agir através da tua vida. Então a gente precisa ter esse discernimento, para que a gente não perca o ambiente da presença do Senhor. Há uma promessa de que Jesus estará conosco 24 horas por dia. Sim ou não, né? A presença dele estará conosco 24 horas. Mas para a gente perder o ambiente da presença dele, é questão de segundos. Para a gente perder o ambiente da presença do Senhor. Aquele ambiente de paz, de alegria. Tanto no nosso trabalho, quanto dentro da nossa casa. Se a gente não for sóbrio para entender esse tipo de coisa, a gente perde com facilidade o ambiente da presença do Senhor. Então a gente precisa aprender isso. Quando a gente aprendeu isso, até no nosso casamento, eu sempre falo, faz 33 anos que a gente é casado. E a gente está vivendo a melhor fase do nosso casamento agora, porque agora a gente tem aprendido esse tipo de coisa. Até as discussões do nosso casamento têm sido discussões construtivas. Tanto eu vejo que a minha esposa tem crescido na presença do Senhor, quanto ela vê em mim um crescimento também na presença do Senhor. E não que a gente não brigue, não discuta. Porque não existe casamento perfeito. Mas a gente tem aprendido esse tipo de coisa. Tem dias que eu olho para minha esposa e eu já sei que naquele dia a melhor coisa é eu orar por ela do que eu tentar alguma coisa conversando com ela. Eu já olho de hoje a Janete não está muito bem. Então nem vou chegar muito perto. E a mesma coisa é ela. Porque assim, gente, não é 1000 maravilhas. Um dia deu a palestra lá nos cultos dos casais, lá eu falei, tem dias que dá vontade de pegar a mulher e descer num rio de crocodilo com uma corda bem devagarzinho assim, E tem dias que a mulher vai olhar e vai dizer, meu Deus, o homem que se ouve Deus também, Deus o livre, né, Senhor? Porque assim. Mas tem dias que a minha esposa começa a falar alguma coisa para mim, eu saio, vou lá na rua, ponho a mão na cabeça e digo, Senhor, é verdade mesmo, eu preciso mudar essa área. Eu vejo que a minha esposa, eu sempre falava para ela assim, nossa, você é igual o Pedro mesmo, intrépida assim, que fala e explode. E hoje eu vejo que às vezes acontece alguma situação e eu vejo que ela se aguenta e não fala nada. E isso são vitórias que só a gente sabe o preço que é na presença do Senhor. Que se fala para outras pessoas, tá louca, mas a gente sabe a luta que é para a gente mudar. E é por isso que eu falo que um dia o diabo estava na esquina chorando e falaram para o diabo, ei, o que você está chorando? E ele disse, esses crentes fazem bobagem, tudo é eu. E nem tudo é o diabo, é a gente que precisa mudar de verdade, que precisa lutar todos os dias por uma mudança. A gente nunca vai ser perfeito, mas todos os dias a gente precisa lutar para que essa mudança aconteça. Então a gente precisa ser sóbrio para saber lidar com as situações. A gente precisa ser sóbrio para lidar com as situações. Eu fico alvoroçado com pessoas, às vezes, que até saem da igreja porque o pastor passou e não deu Pai Senhor para o irmão. Eu não vou no culto hoje lá porque fulano vai estar lá, Deus o livre, não posso olhar na cara de fulano. A gente precisa lutar por uma mudança. A gente precisa almejar esta mudança dentro de nós. Um dia eu estava levando a minha menina que trabalha ali perto do lago, num consultório de dentista,
E a gente chorou dentro do carro. E eu falei para minha menina, falei, Débora, a gente não pode correr o risco de passar uma vida aqui, da gente morrer, ser salvo, ir para o céu, mas não experimentar o novo nascimento de verdade enquanto a gente está aqui. E esse novo nascimento não é quando a gente é batizado lá, é afundado na água e levantado, aconteceu um novo nascimento. Não é todos os dias. A gente precisa lutar para esse novo nascimento acontecer em nós. Aleluia! Todos os dias a gente precisa lutar por isso. Porque tem pessoas que, se você perguntar o que é nascer de novo, a pessoa diz, é aceitar Jesus, se batizar. Mas tem pessoas que são batizadas e tem ódio dentro do coração. Tem pessoas que são batizadas, que vão na igreja, que tomam ceia, mas não conseguem perdoar o irmão. Tem pessoas que são batizadas, que vão na igreja, que dizimam, mas não conseguem estender a mão para o próximo que precisa de ajuda. Hoje em dia a gente vê um evangelho de testemunho das pessoas que vão na frente do altar e dizem, eu quero contar o meu testemunho. Alguns anos atrás eu era empresário e eu perdi tudo, eu caí no fundo do poço, mas eu encontrei Jesus. Hoje eu tenho 3 empresas, eu tenho 3 carros. Os testemunhos são esses, mas o verdadeiro evangelho é a pessoa que diz, antes eu mentia, eu era invejoso, eu não tinha amor no coração de ajudar ninguém, mas eu encontrei Jesus e hoje a minha vida é outra. Hoje eu consigo perdoar, hoje eu consigo estender a mão. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia, Deus! Essa é a verdadeira mudança que tem que acontecer. Aleluia! E para que isso aconteça, a gente precisa entender esse conselho de Pedro e a gente ser sóbrio para saber lidar com as situações. Que em nome de Jesus o Senhor te dê mais discernimento ainda para lidar com as situações da vida, para lidar com as situações contrárias da vida, para que você não tome atitude, para que as pessoas olhem depois e digam, tá vendo, vai na igreja, mas olha o que está falando, tá vendo, vai na igreja, mas olha o comportamento que está tendo. Mas que verdadeiramente a gente venha a ser luz nesse mundo, que as pessoas olhem para nós e digam, eu quero esse Jesus que está na vida dele, eu quero esse Jesus que está na vida dela, eu quero servir esse Jesus que está mudando a história dele, que está mudando a história dela, que está mudando a história da família dele, da família dela. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a gente venha ser mais humilde na presença do Senhor. Que a partir de hoje a gente venha se humilhar mais na presença do Senhor. Que a partir de hoje a gente venha se revestir mais desta presença do Senhor. E que a partir de hoje esta presença do Senhor nos ajude ainda mais a ter discernimento das situações contrárias que acontecem diante de nós. E que através dessas situações contrárias surjam testemunhos daquilo que Deus está transformando em nós. Que cada um de nós hoje venha pedir uma coisa para Deus. Talvez você precise de uma mudança lá dentro da tua casa. Fala, Deus! Talvez você precise de uma mudança na vida do teu pai, da tua mãe. Talvez você precise de uma mudança na vida do irmão teu, de uma irmã, de um tio, de uma tia. Mas que em nome de Jesus
neste ambiente que nós estamos aqui nesta noite, a gente olhe para o Senhor e diga: Senhor, que essa mudança comece por mim nesta noite. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, era chefe da empresa que ele trabalhava. Talvez os amigos mais íntimos de Zaqueu que iam na casa dele diziam: um dia eu vou ter uma casa como Zaqueu tem. Quem sabe os amigos mais íntimos de Zaqueu olhavam e diziam: um dia eu vou ter uma família como Zaqueu tem. Mas uma coisa é da porta para fora, outra coisa é da porta para dentro. E bem mais diferente é da porta do quarto para dentro do quarto. Só quem mora sabe o que passa. Às vezes a gente se arruma bem, a gente sai, vai à igreja, faz força para dar um sorriso, para abraçar alguém, mas só Deus sabe o que a gente passa dentro da nossa casa, às vezes na nossa vida. Zaqueu estava precisando de algo. Zaqueu estava precisando de um milagre. Ele passa por cima de tantas coisas e ele vai sondar Jesus, vamos dizer assim. Por que sondar? Porque ele vai e sobe numa árvore e fica escondido, com medo de alguém ver ele e dizer: olha lá Zaqueu, lá um homem bem sucedido, vem me encontrar o andarilho que anda pelas ruas pregando o evangelho. Mas como Jesus conhece a nossa vida, sabe o nosso nome, onde a gente mora, Jesus está passando e ele olha e diz: ei Zaqueu, desce daí, ó. Zaqueu fica espantado, como que ele sabia o nome dele. Zaqueu desce e começa a conversar com Jesus. Até então a gente não vê o manifestar de Jesus até o momento em que Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, se for preciso eu vender tudo que eu tenho e repartir aos pobres, assim eu quero fazer. E tem mais, Senhor, se for preciso restituir as pessoas que eu roubei 4 vezes mais, assim também quero fazer. A conversa de Zaqueu demonstra que ele não está mais preocupado no problema, quem sabe lá no meio da família dele, mas que ele não quer perder a oportunidade daquele encontro com Jesus. E é como se ele olhasse para Jesus e falasse: Senhor, a partir desse encontro que eu estou tendo com o Senhor, eu não quero voltar da mesma forma para casa. Eu não quero voltar da mesma forma, eu quero ser transformado, eu quero ser outra pessoa daqui por diante. E isso fez com que Jesus se levantasse, talvez, vamos imaginar assim, abraçasse ele e falasse: Zaqueu, através dessa atitude tua, hoje me convém pousar na tua casa. Através dessa atitude tua de não pedir lá pelos outros, não de pedir pelos problemas, mas pedir por você primeiro. Através desta mudança que vai acontecer na tua vida, esta mudança vai alcançar toda a sua família também. Aleluia, Deus! E é isso que vai acontecer hoje aqui nesta noite. Através disso que Deus está fazendo em nós aqui nesta noite, através deste mover de Deus na nossa vida aqui nesta noite, começando por mim, começando por você, vai alcançar também toda a nossa família, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
nome do Senhor vai ser glorificado. Coloque a mão à altura do seu coração aí. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, nós queremos te glorificar nesta noite, Pai. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento único. Gratidão, Deus. Não sabemos o que vai acontecer daqui 5, 10, 15 minutos, 1 hora, mas uma certeza nós temos, Pai, que a tua misericórdia mais uma vez está sobre nós. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Aleluia, Deus. Pedimos perdão diante do Senhor, ó Pai. Perdão, Deus. E que teu Espírito Santo nos constranja a cada minuto, a cada segundo, nos incomode, para que a gente possa estar lutando e mudando onde precisamos mudar. Que a gente não cometa os mesmos erros sempre. Que a gente não se esconda como Adão se escondeu, Senhor Jesus, através dos erros. Mas que a gente se ponha diante do Senhor, reconhecendo as falhas e pedindo a tua ajuda para mudar onde precisamos mudar, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, porque são nesses momentos que nos mantém de pé. Não é o quanto ganhamos, o quanto temos, o quanto conquistamos, porque existem momentos na nossa vida que o dinheiro não tem importância, que os bens materiais não têm importância, que as melhores roupas, sapatos não têm importância nenhuma. Existem momentos na nossa vida que a única coisa que queremos é o teu abraço, é sentir a tua presença. É por isso que esses momentos nem a morte poderá roubar de nós.
Esses momentos na tua presença levaremos para toda a eternidade conosco. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a guardar o nosso coração, a nossa mente, para que nenhuma situação contrária, nenhum problema descontrolado, Senhor Jesus, venha roubar tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Venha ofuscar a nossa mente, a nossa fé. Mas que a cada dia a nossa fé seja acrescentada pelos sinais do Senhor. Que possamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, em cada situação ver o trabalhar do Senhor, a mão do Senhor, o agir do Senhor. E que a cada dia o teu nome seja glorificado sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, ó Deus. Colocamos a nossa vida, a nossa família mais uma vez diante do Senhor. O Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa casa, o Senhor é o Senhor da nossa família, o Senhor é o Senhor do nosso trabalho, o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai. E tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle. O Senhor está trabalhando, ainda que os nossos olhos físicos às vezes não consigam enxergar, ó Pai, mas os nossos olhos espirituais já podem contemplar a nossa vitória. Os nossos olhos espirituais já podem contemplar o nosso milagre. E no tempo devido o Senhor vai nos exaltar, vai nos honrar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, ó Pai. No tempo devido, Senhor, tudo vai acontecer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei que tem milagre acontecendo nesta noite. Quantos acreditam que tem milagre acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família? Abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor, porque alguma coisa Deus está fazendo, de alguma forma Deus está trabalhando, o nome dele está sendo glorificado. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Vai ter testemunho para contar daquilo que Deus está fazendo, vai ter testemunho para contar daquilo que Deus está curando, daquilo que Deus está livrando. Deus está fazendo algo acontecer. Quantos podem adorar a Ele, quantos podem glorificar o nome dEle. Deus está trabalhando. Promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tem milagre acontecendo. Meu Deus é Deus de milagre. Tem milagre acontecendo. Caminho no deserto, luz na escuridão. E está acontecendo aqui dentro, o milagre acontecendo. Está começando por nós, o milagre acontecendo. Está começando aqui por dentro de nós, o milagre acontecendo. Está começando aqui por dentro de nós e vai se expandir por dentro da nossa casa e vai se expandir na vida daquele que estiver perto de nós. O milagre vai alcançar, vai atingir, vai curar, vai libertar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Somente adora a Ele, adora a Ele, adora a Ele, porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
precisa de um milagre, irmão, então adore dizendo: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor, irmão. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Deus. Palavra, irmão, direcionada do céu do nosso coração. E o Deus de milagres está dentro deste lugar, irmão. E eu creio que Ele operou maravilhas nesse nosso meio. Eu senti a presença de Deus muito forte nesse culto, irmão. O som do Senhor voou dentro deste lugar. Aleluia, Deus. Vale a pena servir a Deus, irmão. Amém, Jesus. Vale a pena pagar o preço pelo nome do Senhor. Amém, Deus. Eu quero, irmão, neste momento, falar da parte de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Eu creio que toda a liderança de todas as igrejas tem vivido debaixo de uma revelação da parte do Espírito, irmão. De todas as igrejas, aquele que está debaixo do Espírito do Senhor tem sido ministrado por um tempo que virá sobre a igreja. Um tempo onde o Senhor começará a tirar o joio, tirar os lobos, tirar as pessoas que não têm compromisso com Ele. E só ficarão aqueles fiéis, permanentes no Senhor. Aqueles que produzem frutos. Como disse João Batista, o machado está posto à raiz. Aleluia. E aquele que não está produzindo fruto será cortado, irmão. Mas aquele que está debaixo da unção do Senhor tem sentido nesse tempo Jesus mais próximo. Tem sentido, parece que Jesus está andando sobre os montes e logo Ele virá buscar-nos, irmão. Parece que os anjos do Senhor já estão prontos com as trombetas nas mãos e a qualquer momento ouvirá voz de alarido. Aqueles que estão debaixo do Espírito, irmão, estão sentindo a parte de Deus, isso que o pastor Dalcê estava ministrando. Um tempo de conserto, um tempo, irmão, onde a igreja tem que buscar mais fundo, com mais intensidade a presença do Senhor. Amém, Deus. Irmão, eu tenho sentido Jesus mais perto de nós. Eu tenho sentido Jesus desafiando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso dia a dia para estarmos mais perto dEle. O Senhor tem desafiado a igreja a permanecer mais com intensidade com Ele. Os dias serão maus, mas aqueles que permanecerem no Senhor. Aleluia, Deus. Eu declaro a palavra de Abacuque, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, porque há tempo de perseguição, e não haja frutos na vide, haverá um tempo de doença. E ainda que o produto da oliveira minta, um tempo de dificuldade financeira, eu todavia não me abalarei, porque o Deus da minha salvação é a minha alegria. Eu não irei me abalar, porque o Deus da minha salvação é a minha alegria, irmão. Aleluia, aleluia. Por isso que o nome do desafio daquilo que Deus colocou no meu coração é bem-aventurado. Amém, Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Amém, Deus. Bem-aventurados aqueles que têm desejo de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão ao Senhor. Bem-aventurado, irmão. Você será mais do que feliz. Mesmo não tendo o que comer em casa, você será mais que feliz. Mesmo em dificuldade, irmão, você será mais do que feliz. Mesmo no momento de luta, mesmo no momento de prova, o Senhor será com alegria. A nossa esperança é o céu, igreja. A minha esperança é o céu, irmão. Amém, Jesus. Minha esperança é o céu, e eu quero que a tua esperança seja o céu também. Amém, Deus. Então não se apegue ao materialismo, não se apegue a trabalhos. Tem um monte de trabalho aí. Aleluia, Deus.
Não se apegue a chefe, não se apegue a pessoas, se apegue ao Senhor. Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te magoar. Obrigado, Deus. Deus nunca vai te trair, Deus nunca vai mentir para você. Se apegue ao Senhor, irmão, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Hoje o desafio era falar para alguém dizendo assim: Jesus te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Mas muitas pessoas talvez pensaram na sua casa dizendo: mas eu vou falar com quem? Pois eu não tenho contato de ninguém. Se você puxar teu WhatsApp aí agora, você vai ter um monte de contato. E eu desafio você ainda hoje, irmão, porque o dia vale, a pegar e marcar todos os teus contatos dizendo: Jesus te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Tem muita gente que precisa ouvir esta voz, irmão. Tem muita gente que precisa ouvir esta palavra. Tem muita gente, irmão, que precisa começar a meditar na palavra de Deus. E esse foi o desafio de terça-feira. Tem muita gente que precisa ter um tempo de oração, e esse foi o desafio de segunda. Tem muita gente que precisa ter um tempo de consagração, de jejum, e esse foi o desafio de ontem. Irmão, adere ao desafio do Senhor, irmão, enquanto há tempo, porque o Senhor quer revelar o seu reino na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor quer fazer parte do seu dia a dia. O Senhor quer fazer parte da sua noite. O Senhor quer fazer parte da sua manhã. Assim como o pastor Dalcei disse: ouçam os conselhos do Senhor. Ouvir os conselhos de quem quer teu bem. Ouvir os conselhos daquele que quer te prosperar. Ouvir os conselhos do Senhor, irmão. Ouça os conselhos de Deus. Para de ouvir os conselhos do mundo. Para de ouvir os conselhos do Facebook, do TikTok, do YouTube. Ouça os conselhos da palavra. E o teu caminho será reto, e o teu caminho será suave, e o teu caminho será próspero no Senhor. Aleluia. Vai vir o tempo, irmão, onde a presença de Deus vai adentrar a igreja e nós não conseguiremos mais se conter. Aleluia, Deus. Vai chegar, pastor Dalcei, lá na Restaurando Vidas, vai chegar aqui na Menorá, vai chegar o tempo onde nós não poderemos nos conter por causa da presença do Senhor, porque Ele está voltando. Aleluia. Eu quero, irmão, orar pela tua vida financeira nesse momento, sentir da paz de Deus, de orar por isso. Hoje eu estava trabalhando e eu estava lá no parte de cima do prédio, e eu estava orando, e aí eu desci e estava uma família ali, pessoas que estavam catando recicláveis, e eu estava com a cesta básica atrás do carro, e o Espírito Santo me moveu dizendo: dá para eles. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E o menino, o nome dele é Eric, chamei ele e falei: moço, se não for mal te perguntar, você aceita uma cesta básica? Ele falou: isso é providência de Deus. Aleluia, Deus. Estávamos precisando. Ele deu um sorriso e ele achou que seria só umas coisinhas, irmão. E a gente, sempre tenta incrementar a cesta, e a gente foi lá e deu. Ele falou: meu Deus, mãe, é um monte de coisa. Aí a gente viu um sorriso, e eu olhei para eles e falei: Jesus ama vocês. E Ele tem uma obra para realizar na tua vida, Eric. Tem uma obra para realizar na vida da tua mãe, teu pai. Eu sei que o Senhor vai prosperar. Eu vou orar por vocês lá na igreja. Irmão, é quão bom, quão suave você ajudar quem você não conhece a dizer uma palavra de bênção para um caixa. Você já foi fazer compra e o caixa ali está nervoso, porque está sobrecarregado. Você olhar para a pessoa e dizer: Jesus te ama, fica tranquila, Deus está vendo você. Irmão, você olhar para uma pessoa que é amigo seu muitas vezes e falar: não sei qual a tua dificuldade, mas Deus tem um propósito. Irmão, é uma palavra de bênção. Não tenha vergonha de falar de Deus para as pessoas. É palavra de bênção que você está lançando sobre ela. Faça o reino fazer parte da sua vida.
Faça o reino fazer parte da sua vida. Ah, não consegui ir na célula na segunda. Ô amor, ô filha, vem aqui. Vamos fazer célula aqui em casa, abençoa nós. Faça o reino fazer parte da sua vida. Ah, não consegui ir na oração de sexta, mas 7h30 às 8h30 aqui em casa é tempo de orar. Aleluia. Faça o reino, irmão, não faça o lugar, faça o reino no teu dia a dia. Busque a Deus enquanto há tempo, igreja. Aleluia. Que o reino de Deus faça parte das tuas finanças, irmão. Faça parte do teu trabalho. Honre teu chefe, teus horários. Honre as pessoas que trabalham com você, porque a Bíblia diz que isso convém aos filhos de Deus. Que assim como eles trabalham com o Senhor com zelo, que eles façam o seu trabalho com zelo lá também. Se doe, irmão. Mesmo você sendo prejudicado muitas vezes, se doe. Seja servo, para você ser testemunho da parte do Senhor. Senhor, meu Deus, eu oro por cada um que está dentro desse ambiente. Tem pessoas aqui que estão trabalhando, tem outros que estão desempregados, tem outros que estão buscando uma porta aberta, Senhor. Mas eu oro da parte do Senhor, Pai, dentro desse ambiente profético, Deus, crendo que o Senhor está cuidando de nós, crendo que o Senhor está cuidando das nossas necessidades, crendo que o Senhor está cuidando de tudo aquilo que nos provém, Senhor. E Pai, é nesse momento, Senhor, que eu quero liberar sobre a vida de cada um, Deus, sobre a vida daquele que tem dizimado, não tem dizimado, daquele que tem ofertado, que não tem ofertado, daquele, Senhor Deus, que muitas vezes tem amor ao dinheiro, mas eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, Deus, que o Senhor endireite os caminhos, que o Senhor estabeleça o reino do Senhor sobre as finanças, sobre a providência, Deus. Que todo aquele que necessitar, nem que seja de uma peça de roupa, que necessite de um tênis, que necessite de uma camiseta, que necessita cortar o cabelo, Deus, que necessita, Deus, muitas vezes de coisas básicas que eles não têm condição, muitas vezes, Senhor, traz providência, Deus. Traz providência, Deus, no desejo do coração dessa mulher, desse homem, Pai, nesta noite, que muitas vezes tem um desejo de comprar algo que ele não consegue, que muitas vezes tem um desejo de comer algo que ele não consegue comprar, Deus. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, Pai, providência do Senhor, providência no trabalho, providência na casa, providência nos filhos. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma liberação do céu sobre a nossa vida, de providências, desse Deus chamado Jeová Jireh, o Deus que provê. Em nome de Jesus, Pai, que a gente tenha com abundância para poder dar ao necessitado, Deus. Que a gente tenha com elevação, com plenitude para poder dar ao necessitado, em nome de Jesus. Poder ajudar as pessoas que necessitam, poder dar, Senhor, não emprestar, Senhor, mas a gente poder dar para as pessoas, e que não nos faça falta, Senhor. Nos prospera, Deus, diante do reino do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Estenda a sua mão assim. Tudo aquilo que o Senhor tem profetizado sobre a tua vida, irmão, creia. Quando eu estava aqui no culto, Deus falava para mim dizendo assim: eu estou falando do coração deles, mas eles não acreditam. Irmão, creia nas palavras que o Senhor fala no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a glória sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém, em nome de Jesus. Você quer contribuir? O gasofilaço está ali atrás. Se sinta à vontade, irmão, para o seu dízimo, a sua oferta, e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.